muito boa tarde, angolanos, moçambicanos, pessoas de todo que acreditamos que estão aqui em direto a verem-nos para mais uma sessão de conversa e de troca de ideias. E esperamos que esta conversa decorra da melhor maneira e que nos permita trocarmos experiência, nos conhecermos mutuamente e, sobretudo, refletirmos em torno das literaturas de margem em Angola, que é o tema em proposta. Bem, antes de mais, devo dizer que, por ser domingo, é natural que escutem algumas vozes nesta conversa. É fim de semana, estamos em casa, então é natural que escutem algumas vozes. E são vozes que, de fato, fazem parte do nosso ambiente do dia a dia, então não serão vozes estranhas. Sem mais, o Akala, bem-vindo a esta conversa, fala-nos a partir de Uíge, em Angola. Ele que é investigador, também formado em língua portuguesa, está também a fazer seu doutoramento em literaturas. Enfim, será uma conversa interessante. Eu estava a dizer antes que é das poucas vezes que podemos falar com alguém em Angola e que não está em Luanda. Wakala, boa tarde, como estás? Boa tarde, Eduardo, estou bem. Estamos cá, na verdade, para essa partilha de experiência, para esta conversa sobre literaturas de margem em Angola, qual é o seu estado, se há mais investigadores, se não há, o que é que acontece afinal? Será que essa literatura é conhecida? O que é que ocorre na mente das pessoas quando ouvem falar em literaturas de margem? Então, este é o que interessa ao nosso debate. O Akala, eu ia começar mesmo por falar do lugar onde te encontras, do Uíge. Faça-nos uma descrição da paisagem de Uíge, como é que são as gentes, os lugares, os hábitos culturais do Uíge. Sim, senhora. O Uíge é uma província que dista a 317 quilômetros da capital de Angola, Luanda. Fazemos parte do povo que vulgo chama-se Bakongo, mas na verdade somos Akongo, porque a nossa língua chama-se Kikongo, nós falamos Kikongo. Então, aqui a nossa gente é alegre, hospitaleira, gostamos de conversar, mesmo que sejas novo, parece que já te conhecemos há muito tempo e queremos até passear contigo, ouvir as suas histórias e nós também contamos as nossas. Então, é um povo muito, muito feliz, dá para estar aqui e convido um dia desses a chegar aqui. Muito bem. E enquanto estivermos aqui com saúde, com vida e com mente aberta para percebermos as nossas diferenças, que têm algumas semelhanças, né, na verdade. Quase que todo africano fala mais de uma língua, não é? É isso. É verdade. Muito bem. Wakala, vamos entrar então para este tema. O que são literaturas de margem, para começar? Sim, literaturas de margem são todas aquelas literaturas feitas por pessoas com menos recursos financeiros, são aquelas literaturas que não são produzidas pelas grandes editoras, são aquelas literaturas que não fazem parte do cânone. Não fazem parte do cânone por quê? Porque para engendrar um determinado cânone, as obras dependem de quem as escreve. Por exemplo, Eduardo faz determinada produção literária, determinada produção artística. Mesmo que esteja a fazer poesia, por exemplo, não terá aceitação que Mia Couto, por exemplo.
não terá a mesma aceitação que Mia Couto. Por quê? Porque Mia Couto é canônico, é estudado pelas escolas, suas obras são produzidas pelas grandes editoras. Se formos em caso de música, são as grandes produtoras que produzem, têm grandes campanhas publicitárias, diferentemente de ti. Neste sentido, entre Eduardo e Mia Couto, Eduardo será marginal, está à margem de uma convenção feita por determinadas pessoas, porque o seu produto não circula no meio em que circulam os produtos daqueles que podem, daqueles que mais recursos possuem, porque o teu produto não vai para a grande editora, e além disso, o próprio conhecimento, as pessoas podem não conhecer-lhe muito, né? Então, por não ser convencional, por não ser canônico, então passas a fazer parte da margem. Então, em literatura, são essas literaturas não canônicas, não consagradas, que se chamam literaturas marginais, ou marginalizadas também. Pois, é muito interessante isso, mas também seria interessante perceber, enfim, este é um ponto de partida para percebermos os outros contextos e contornos, o porquê do seu interesse, em particular nestas literaturas, alguma experiência teve de viver ou está a viver para se interessar em estudos destas literaturas. Era mais fácil que estudasse outra coisa e sem graça ter os estudos literários. Sim, senhora. Percebe-se, há uma motivação muito grande. É que eu nasci nesta província, mas num município que se chama Buenas. E o que é que acontecia? Os nossos povos cantavam, tinham cânticos, falavam, e eu ia me apercebendo de tanta coisa, mas eu não sabia que tudo que eu assisto tem um nome, tudo que eu ouço dizer tem um nome. Quando passei a estudar literatura, comecei a perceber, essas coisas que eu ouvia, essas canções que eu ouvi lá no meu município, afinal, em literatura tem algum nome. Então, este canto é uma elegia, e este aqui é uma sátira. Comecei a perceber, por orientação também da minha orientadora, a professora Cláudia, disse-me que eu tinha de ler Paulo Zuntor. É um escritor, é um estudioso das literaturas orais, ele penso que é suíço. Ele tem uma obra que se chama As Poéticas da Oralidade. Fui apercebendo que, afinal, também os textos ditos oralmente têm algumas poéticas, também são literatura. E dali a grande motivação para empenhar-me nessas literaturas de margem, nessas literaturas ditas de forma oral, muito desprezadas por mais gente. Muito interessante. E o que é que nos pode dizer sobre a situação das literaturas de margem em Angola? Estamos já a responder algumas das perguntas que são fundamentais nesta conversa. Qual é o estado das literaturas de margem em Angola? Pronto. O estado dessas literaturas em Angola não alegra muito. Está ainda para baixo, porque, como disse, também nunca tinha ouvido falar em literatura de marginais. O que é que acontece? Nós pensamos sempre que o conhecimento deve vir de um livro. É conhecimento aquilo que já aparece num jornal ou em alguma plataforma já escrita. E então, nós estamos mais preocupados a estudar, nós, professores de literatura, como a outra gente, nunca está preocupada com a literatura que vem, por exemplo, de uma canção, ou com as poéticas que vêm de uma canção. Nunca está preocupada com as poéticas que vêm do teatro, por exemplo. Nós queremos aquilo que Pepe Tela escreve, aquilo que Paulina Tijani escreve.
Então, havendo também poéticas nessas na oralidade, acha que isto tudo não faz parte de literatura. E até tu, quando dizes, olha, eu estou aqui a explorar algum aspecto literário, por exemplo, numa canção. E há quem te pergunta, mas existe mesmo ou você que quer começar? Pois, mas eu tenho de começar. Tenho de começar para que os outros também façam. Então, é este problema, que quase não há um estudo profundo sobre as literaturas de margem aqui em Angola. Há quem tente ver, como eu e outras pessoas, mas muito poucos, porque as pessoas também é um caminho que temos de ir desbravando. Pois. E isto é interessante num continente, num país, temos estas semelhanças também, na situação de Moçambique, em que a oralidade é o forte da nossa população. Quer dizer, ouvir dizer, na verdade, conta muito para muitas comunidades nossas, muitos povos nossos. Como valorizar esta oralidade? Quer dizer, não é ambíguo não estarmos a valorizar o ouvir dizer, as histórias contadas, as histórias narradas, e em detrimento daquilo que está escrito. Como é que tu vês esta ambiguidade? Não é? Pronto, dedicar-se à literatura oral, não nos colocamos numa posição de disputa com uma literatura já escrita. Não, tudo é importante e deve ser estudado. Simplesmente, uma é subalterna e outra já está no estatuto, num status mais acima. É que o que nós dizemos, oral, depois pode passar para o escrito, e é normal isto. O importante é, tanto o escrito como o oral, devem ser alvos de abordagem, devem ser alvos de estudo. E, ao abordarmos isto, o que vem do oral não deve ter, ou não deve ser desprezado. Não deve ser desprezado, como que não fosse literatura, que literatura é apenas aquela que está escrita. Porque mesmo o texto escrito pode ter tido uma base oral. Exatamente. E eu já ia exatamente para essa questão. Chegou a citar, por exemplo, Paulina Chesiani, Pepe Tela, podemos falar de Luandino Vieira, podemos falar de Onjaki, podemos falar de muitos autores que, na verdade, incluindo Mia Couto, que mesmo na sua escrita, nos seus textos, há um cunho popular muito grande em termos de provérbios, em termos de dizeres populares de uma forma geral. Não seria esta uma forma de, digamos que, inserção das literaturas de margem? Isto vem anterior a uma pergunta que vem a seguir, não é? Então, como é que tu vês estes elementos que esses autores usam, a linguagem do Luandino Vieira, que em linhagem podemos traçar com Mia Couto aqui, podemos traçar com Onjaki, podemos traçar... Não seria a inserção destas literaturas de margem, desses hábitos ou especificidade das literaturas de margem numa literatura, digamos que formal, ou do cânone? Sim, há um escritor português, não um escritor, um investigador, Arnaldo Saraiva. Ele diz que há uma condição que determina a ascensão dessas literaturas marginais para uma literatura canônica. É a questão que acabou de referir, ser abraçada por pessoas já aceitas no mercado. É quando pessoas já conhecidas e maestros passam a adotar essa literatura para outros âmbitos. Por exemplo, passá-la já para a escrita, ela tem, dizem, apropriação. Alguns apropriam-se dessa literatura. Então, há uma condição. Ela nunca é estática, ela não é marginal e continua a ser marginal. Não pode subir para outra categoria. Basta ter condições para circular pelos mesmos meios que a literatura consagrada, basta ser editada pelas grandes editoras, passa aqui o pleonasmo, e então ela passa a ser canônica. Deixa-me só dizer aos que nos assistem que podem colocar perguntas
no espaço dos comentários, podem colocar perguntas ou questões que sejam relevantes para discutirmos aqui. Isto não tem que ser de cá para lá, tem que ser de todos os lados, então sintam-se à vontade para colocar questões, para comentar e fazermos disto realmente uma mesa redonda que não é possível fazermos em detrimento da situação em que nos encontramos. Wakala, finalmente, podes então nos falar de alguns nomes, de alguns textos, de algumas coisas interessantes que estás a ver dessa literatura de margem que são relevantes, na tua opinião, para percebermos esta literatura e até darmos algum sentido de relevância e de atenção? Nas literaturas de margem há uma tipologia textual que é muito, muito vulgar, que é o conto. O conto, talvez por fazer parte do contorno familiar, muitos escritores o usam para as suas obras e tudo mais. Só que não é só isso. Por exemplo, a minha tese fala de Kuduro. Sim. Que é a exploração de aspectos literários no Kuduro. Alguma coisa que as pessoas não chegam a pensar. A maioria não chega a pensar. Há quem pense. Não sei se sou autorizado a dar mais detalhes aqui, mas acho que não, por estar ainda em elaboração. Mas é como em textos deste tipo, marginalizados, em que nós podemos ir estudando e explorar mais aspectos que dizem respeito à literatura. É interessante quando falas de Kuduro, porque estamos a dizer que geralmente há alguma crise que é sempre falada de leitura, as pessoas não estão a ler textos literários de ficção, etc, etc. Mas há muitos amantes e seguidores de Kuduro e de outros géneros, como agora os hábitos urbanos que nós temos, seja Kizomba, seja o spoken word, né? Os novos jovens que fazem os slams, fazem poesias espontâneas ou repentistas, como também podemos dizer, seja o hip hop também, não é? As culturas de rua. Sim. Estes fazeres enquadram-se, quer dizer, têm algum teor desta literatura de margem e estaríamos a termos o inverso daquilo que se deseja, quer dizer, a questão de termos pessoas que gostam dessas outras coisas e não gostam ou não seguem os textos de ficção, os textos literários, os livros, exigiria que houvesse um intercâmbio destes interesses, por exemplo, a aplicação desses elementos de literatura de margem na literatura, digamos que formal. Aqui entra a questão do gosto. A quem não gosta daquela determinada cultura, ele não quer e pronto, isso é normal. Nós, como investigadores, é que temos de nos dedicar a esse tipo de estudos e não uma atitude de menosprezo. Agora, a questão do gosto comum, um pode gostar do rap e outro do Kuduro, um pode não gostar de Kizomba, isso é normal. Mas como investigadores, aqui o cenário é diferente. É diferente. Nós temos de olhar com atenção o tipo de literatura que circunda no nosso meio. Isto diz o Arnaldo Saraiva. Temos de estar preocupados com todo tipo de literatura que se faz no bar, que se faz na rua, que se faz na discoteca e isto tudo. Porque, afinal, são aspectos da vida cotidiana que esta literatura vem valorizar. Muito interessante. E tem colaborado com o ensino de literatura na Universidade Wakala. Pode nos falar dos interesses, daquilo que tens feito em termos de aulas de literaturas? Esta abordagem sua já é conhecida e como é que é encarada? É conhecida na instituição em que trabalho. É conhecida, embora o que eu disse acontece também.
mas diz sempre, mas isso que você estuda acho que não é muito importante. Isto que você vê não tem muita relevância. E depois eu pergunto, mas o que é que tem relevância? Talvez nada tenha. Se isso não tem, talvez nada tenha relevância. A questão é pontos de vista. Tu não conheces isto, não investigas sobre isso, então tens pouco conhecimento sobre determinada área, mas não que não seja relevante, não é isto. Então, nas minhas aulas eu procuro sempre chamar a atenção, despertar os estudantes que há uma área importante da literatura que nós podemos nos dedicar, além daquela que é também importante, já conhecida. Há uma outra área das literaturas de margem que vocês podem ir lendo, e com o material que tenho vou sempre dando mais pistas e apoio àqueles que se interessam. Ok. Numa nota explicativa sobre a ideia desta conversa, refere-se que até, por exemplo, outros fóruns da sociedade angolana já começam a entrar os estilos desta literatura de margem, como a literatura oral, que é o uso de provérbios, adivinhas, contos, ideias e convicções, enfim, nos espaços como, por exemplo, o Parlamento. Eu talvez até te desafiaria a falar de alguns provérbios que são comuns que as pessoas usem, até para podermos perceber do que é que estamos a falar quando falamos desta literatura de margem, que são coisas que, no fundo, no dia a dia, as pessoas vão usando, vão falando, vão fazendo. Sim. O senhor que disse que essa literatura valoriza a vida, os aspectos da vida cotidiana. Sim. Né? Ela explica os pequenos detalhes da vida. Então, no Parlamento angolano, normalmente, nos seus debates que são passados pela TV, nós conseguimos perceber, eu, por exemplo, consigo perceber quando os deputados, principalmente da minha etnia, quando falam Kikongo, para explicar determinados conceitos ou mesmo para satirizar deputados de outras bancadas parlamentares. Não me lembro aqui de algum provérbio, mas lembro-me de um conto em que um deputado em Kikongo satirizava os deputados da bancada parlamentar do MPLA, em que dizia que eles são como o tunze. O tunze é um pássaro muito bonito, que não fica à beira dos rios, e ele está sempre a acenar a cabeça. Ele disse que os voos do MPLA são tal como aquele pássaro, o tunze, que todas as propostas que surgem no parlamento, vocês aceitam. Esse tal tunze, lá no seu reino animal, também tinha feito esse compromisso com o seu povo. Olha, amanhã traremos mais água. Sim. Amanhã não vamos construir uma escola. Sim. Então, ele compara, pega este conto, né, tradicional para explicar um determinado conceito no parlamento. Então, é assim que normalmente acontece. Muito bem. E há escritores que tu olhas que usam estes elementos que estão a surgir ou que não sejam conhecidos nos grandes espaços, que não sejam falados, não sejam mediatizados, e que gostarias de referir aqui? Não percebi. Se há escritores, há poetas, há romancistas, há contistas que usam estes termos, estes elementos, que gostarias de citar aqui como alguma referência? Especificamente não que eu me lembre, mas existem em todo lado, existem em todos os lados, até ao nosso redor, há escritores, há músicos não conhecidos, há sempre, em todo lado. Ok. E o uso desses elementos, tu entendes que enriquece as nossas literaturas? Enriquece, são grande fonte. Os textos escritos normalmente têm uma base oral, ou seja, o conhecimento do mundo que nós temos hoje, as tradições que temos hoje,
chegaram-nos através da oralidade. Então, há muita coisa que nós temos de tirar dos textos do base oral. E quando estão escritos, não estão desligados da oralidade, não. Tiveram uma base oral e simplesmente estão noutra linguagem. Olha, nós não podemos conversar e deixarmos à margem a questão dos lugares onde se expressam essas literaturas. Falamos há pouco do Parlamento, há outros lugares onde tu entendes que são por excelência de aplicação deste estilo. A rua principalmente, a rua, o campo, o campo e o que é que citava mais? A casa, a volta da fogueira, são todos os passos para a concretização da literatura marginal. Ok. E também não podemos deixar aqui de abordar a questão da literatura angolana no geral. Tu com certeza tens alguma atenção. O que é que nos podes dizer deste momento literário angolano, enfim, daquilo que tu tens acesso? Faça agora repetir a pergunta. Sim. O que é que nos podes dizer sobre a literatura angolana neste momento, o seu estágio, o que é que está a acontecer, os textos que estão a surgir e até a questão do acesso a essa literatura, até porque estás fora da cidade capital do país, onde há todas as facilidades. Por exemplo, aqui em Moçambique, quase que as livrarias estão todas concentradas em Maputo, não há livrarias fora de Maputo, são muito poucas havendo, e depois os sistemas de distribuição do livro também são muito precários, sobretudo a pensar na literatura, na ficção, é mais para o livro escolar. E eu queria perceber se podes partilhar connosco o cenário em Angola em relação a esses aspectos da literatura, o acesso à literatura, e como é que está a ser? As literaturas em Angola estão bem, até o momento. A questão é o acesso. Aqui, na província que vivo, quantas livrarias apontava? Duas apenas. E normalmente tu vais, queres determinado livro, tu não consegues. Então, a literatura, aquilo que os escritores fazem, está tudo bem. A questão da promoção, a divulgação das obras, a circulação é que é deficitária, é verdade isso. É muito difícil encontrar-se determinados livros, talvez tenha de recorrer à internet para baixar alguns em PDF, ou que tem de se deslocar para Luanda. Há um fenômeno até muito contrário. Há mais facilidade de encontrar livros de escritores angolanos em Portugal do que encontrá-los aqui em Angola. Isso é interessante. Isto acontece. E perante este cenário, sobretudo tendo em conta que é também professor de literatura, os jovens estão a ler? Dizer, Eu não começava a julgar a minha faixa etária. Sim. Não começava a julgar a minha faixa etária. Penso que os jovens teriam lido. Eu devo responder assim. Porque há poucas bibliotecas. Na cidade em que vivo, não há uma biblioteca pública. Há bibliotecas escolares, mas muito pouco frequentadas, porque também nós os professores, não promovemos a leitura. Nós não promovemos a leitura. Baseamos-nos nos conteúdos lecionados na sala de aula, depois disso, mandas alguma coisinha, mas a prática da leitura em bibliotecas, isso é raro. Porque também nós mesmos, professores, temos pouca cultura de ler. E eu lia penso que o professor Fernando Azevedo, que escrevia: se o professor não lê, dificilmente os alunos desenvolverão essa apetência. Então, o problema também está com os professores, porque a literatura precisa, o gosto deve ser despertado aos alunos. Se não despertas, então nunca enveredam para esse mundo, dificilmente.
Então, a questão das bibliotecas é deficitária. Há institutos superiores, há universidades que eu não acho que tenham 6.000 livros, duvido muito. Duvido muito. Duvido muito. Os poucos espaços para leitura são poucos, não chegam para. Não há 20 lugares ou 50, não há. Até não ter conhecido Portugal, pensava que tudo andava bem, mas depois de ver aquelas bibliotecas mundiais, passo aqui o termo, percebi que não havia muita pouca coisa. É um caminho que temos de ir desbravando. Há muita coisa para se fazer nas bibliotecas, promoção de leitura, circulação de livros e tudo mais. Essa parte não está boa, não. Digo mesmo, não está boa. E dessas poucas bibliotecas, sobretudo escolares, os livros de ficção, como é que estão? Ficção não existe. São manuais escolares. Manuais escolares específicos para a química, para a biologia, aquilo que é determinado pelo Ministério da Educação, aquilo que eles mesmos escrevem, isto existe. Agora, para as literaturas, ficção, é raro. Por as pessoas conhecerem que nós trabalhamos, sabendo que nós trabalhamos nesta área, quase que recebemos pessoas em casa todos os dias à procura de alguma coisa para ler, a pedir alguma explicação de algum livro, de alguma coisa que ele nunca encontra na biblioteca e não encontrará. Muito interessante. Algumas coisas você já avançou aqui, mas eu vou colocar, daqui a pouco vamos terminar a conversa. E, o que fazer para que, de fato, tenhamos esta soluções alternativas para que haja acesso à leitura? E se leitura é uma forma também de levar o conhecimento, de levar as nossas diversidades culturais, levar mais vida às pessoas, então como é que as pessoas vão ter acesso às histórias, às culturas, às vidas, os lugares, as viagens? O que fazer? Como uma pessoa que tem se dedicado ao estudo de literaturas de margem, talvez tenha uma margem de manobra para entendermos as soluções perante este problema. Eu tenho vontade, mas não posso porque não posso. Não posso porque não tenho recursos, não tenho abertura para mais investimento. Falta aqui uma vontade daquelas, os que são dos reitores das universidades, dos diretores dos institutos superiores, e não só de toda a educação, do Ministro da Educação, do Ministro da Educação Superior. São eles que deviam, na verdade, promover a leitura, a circulação de manuais. Particularmente, se me dessem essa oportunidade, era apenas colocar bibliotecas e pôr ali um monte de livros em cada biblioteca, passar pela televisão, passar pela rádio, e como professor ir dizendo sempre, incentivar meus colegas da área para a importância que a leitura tem. Tenho dito aos meus alunos que o conhecimento não é como feitiço, que tu vais hoje e tens a coisa que você quer. Se tu não lês, então tens pouco conhecimento da ciência. Se você quer ciência, tens de ler. Se não lês, tu nunca consegues nada. Porque você não sonha, não é bruxaria, que depois o Kimbanda tem de determinar que faça isso e aquilo e tu terás as coisas ao seu tempo. Na ciência não é assim. Temos de ler. Caso não, então não sabemos ciência. Interessante. Olha, Wak, nós já vamos terminar esta conversa. Não sem antes deixar algumas sugestões de literatura angolana que são interessantes, que são particulares, e, enfim, para todos nós que estamos aqui a acompanhar, eu acho que é sempre bom ouvirmos de quem vive em Angola para percebermos a literatura angolana, enfim, os escritores que acham interessantes, não precisam ser os mais conhecidos, mas já há alguma coisa que podemos acompanhar,
temos que prestar atenção de onde nos encontramos. Há uma coisa que eu estive a pensar. As nossas mentes também fazem um cânone. As nossas mentes fazem um cânone, formam um cânone. Nunca tinha pensado em Onjak. Vendo a idade dele, de 1977, achava, não, acho que não tem muito. Porque o conflito de gerações é que os mais velhos pensam que os jovens não fazem nada e nós jovens também pensamos que nós é que sabemos as coisas. Mas por orientação da minha professora, tive de ler Onjak e os da minha rua e vi que ele é um angolano genuíno. Vale a pena ler. Pode-se ler Onjak, na verdade. Pode-se ler Onjak e tu vais estar a perceber da angolanidade. Há muita coisa em Onjak e que é nosso, e é verdade que ele já viveu em Angola. Hoje vive no Rio de Janeiro, mas já viveu em Angola. Tem muita experiência aqui da angolanidade que aí está. E pronto. O meu cânone era favorito a Pepetela. Sim. Era Pepetela. Depois passei a ler o Nhangashito, mas agora, sim, acho que tenho de passar por esta moda. Agora acho que tenho de começar também pelo Jack e ver outros mais novos nessa área. Muito bem, Waka. Eu estava a ver aqui o comentário da Eliane. A Eliane tem feito um grande trabalho até para a literatura moçambicana no Brasil, e que fala que as políticas públicas de leitura são necessárias para a ampliação do repertório de leitura. Concordas com isso? E creio que não há uma política pública de leitura em Angola, é isso? Não há. Se há, não que eu conheça, mas não acredito, porque se eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos, e há um mundo ao meu lado que não participam dessas políticas e não diria mesmo que não existe. Não. Okay. Aliás, que sou professor também. Sim. Olha, antes de mesmo já fechar, queres dizer mais alguma coisa? Antes, eu vou dizer que gostamos de estar aqui em nome da Cibana Africana, da Eriqueta, e da Revista Literata Já Agora, que também está a apoiar esta iniciativa. Gostamos muito de conversar contigo e de percebermos como somos comuns em muitas coisas e conhecemos-nos tão pouco. Né? Quem pensa a África pode pensar que nos conhecemos todos, sabemos quem somos todos, mas não é bem assim. Não nos conhecemos todos. E foi muito interessante conversar aqui e perceber as muitas semelhanças que temos entre Angola e Moçambique, e espero que um dia nos encontremos fisicamente para debater mais ideias. Já agora, Waka, tens a palavra, tens a ordem para encerrarmos. Sim, senhor. Dizer que a literatura que não circula pelos mesmos meios que a literatura canônica, que não é produzida pelas editoras já mais conhecidas, feita por pessoas com poucos recursos financeiros, é também literatura. A literatura oral, tanto seja conto, adivinha, canção, é também literatura. Quem é pesquisador, esteja em Angola ou em outro lugar, deve começar a ler esse tipo de textos, deve começar a trabalhar esse tipo de textos e deixar de pensar porque normalmente compara-se a África à Europa. Pensa-se que na Europa não existe isto, que os europeus nunca estão preocupados com as culturas tradicionais, nunca estão preocupados com a oralidade. Por exemplo, há um costume cá em Angola, tu quando no meio da conversa lanças um provérbio, há quem diz, este gajo, desculpa o termo, este gajo é atrasado, este gajo é poviano é alguém do mato, mas não é isto. No europeu também existe essa parte. Então, ao se pensar que lá, como não há, e nós também aqui não podemos ter, porque afinal passamos muito tempo a seguir aquilo que se faz na Europa. Só que em termos de cultura, há diferenças.
há diferenças. Se nós temos uma cultura que hoje quase que se processa toda por meio da oralidade, então devemos estudá-la, porque até eles já tinham estudado. Eles já estudaram a deles. Até nos municípios existem escritores conhecidos, nas províncias há escritores conhecidos, mas aqui não existe. Quem é o escritor da minha província? Eu não conheço nenhum. Que vive cá, não conheço. Grande escritor que já cá esteve, não conheço. Então, essa tradição de menosprezo às culturas de tradição oral devem passar. E só passam quando investigadores, estudiosos passam a estudá-la. Ok. Olha, custa-me terminar sem colocar essa pergunta, que é curiosa e provavelmente gente que não vive nas zonas, nas grandes cidades africanas, angolanas, moçambicanas, também tem esta questão. Mas vamos falar a partir da tua experiência. Como é que os livros te chegaram? Esta paixão pela leitura, pelos livros. Fala-nos do teu exemplo, para vermos até como é possível, não estando com acesso a tudo, permitirmos-nos a ter este gosto e perseguirmos isto. O meu pai. Veio pelo meu pai, porque quando éramos pequenos, ele também foi estudante. Então, depois do jantar, tínhamos de sentar todos e começar a ler. E tínhamos sempre livros, nunca ficamos sem livros. Nas turmas, nós fomos estudantes com mais livros, porque o nosso pai talvez já tinha descoberto essa paixão mais cedo, então foi comprando livros para nós, Houve um momento que isso tentou baixar, mas depois, na 10ª classe, encontrei um professor de literatura, Padre Diogo, que também já tinha estado em Portugal, deu-nos a literatura angolana, a literatura portuguesa, brasileira, e dali a paixão veio novamente. E pronto, até hoje, acho que já não me desligo disso. Então, okay. Importa aqui referir, desculpe, a literatura familiar como importante para o desenvolvimento da apetência à leitura dos filhos e posteriores alunos. A família jogou um papel importante. E eu comecei a estudar tinha 10 anos, e no mesmo ano aprendi a ler, na primeira classe. Eu nem falava português até. Aprendi o português no mesmo ano, aprendi a ler no mesmo ano. E era tudo pelo pai, era muita leitura. Muito bem, Wakala. Obrigado por estar aqui conosco. Sim. Nos vemos na próxima vez. Obrigado. Eu também agradeço que o ano passado falhou este evento. Nós já tínhamos tudo para chegar a Moçambique, mas depois houve imprevisto e já não viajamos. Neste ano já tive convite para participar ao vivo, mas também não deu certo pela Covid. E agora, pelo menos nesta plataforma, podemos fazer alguma coisa valiosa. E esperamos novamente o próximo ano, na Semana Africana, e que nasci no dia 25 da África, que sou dono dessa Semana Africana. O mesmo dia que a África faz seu aniversário. Sim. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado a todos. Um bom domingo e um bom início de semana. Pensando neste momento na saúde nossa e dos outros, vamos nos prevenir e, enfim, é uma situação que vai passar. Vamos ler bons livros, vamos ouvir boas histórias, vamos abrir as nossas mentes, porque há muito por descobrir e conhecer. Obrigado. Sim, senhor. Obrigado. Sim, senhor.